pessoal, vamos aqui chamar a nossa convidada. Opa, vamos chamar a nossa convidada. Boa tarde, Janine. Letícia, aí. Aê! Consegui. Boa tarde, Jane, minha amiga. Beijo. O pessoal Deixa eu já. botar aqui. Tá dando pra escutar bacana aí, Sidney? E você? Tá bacana. O seu tá ótimo. Não, muito bom. Letícia, Pronto. vamos lá, o pessoal tá chegando aí, mas vai ficar gravado, sempre fica, né? E aí o pessoal pode depois acompanhar, a gente acaba compartilhando também nos grupos. Certinho. E geralmente eu começo explicando, né, esse trabalho da Associação Espírita Deus Cristo e Caridade, né? A gente vem fazendo aí algumas lives a respeito, né, de temas de fundamento da doutrina, né? E aí a gente vem fazendo, né, uma, duas ou três lives ao mês aí para poder bater esse papo, né? Um momento de reflexão, assim como acontece nos estudos que nós participamos, né, doutrinário. Eu sempre gosto desse momento porque é o momento da gente falar sobre um tema pertinente, nos conectar com, né, a espiritualidade benfeitora e necessário para a nossa, né, autocompreensão e nosso resgate daquilo, porque todo dia é um desafio, né? A gente sempre está sendo testado ali, a paciência, essa coisa toda, o distanciamento, né, das leis divinas. Então, é um momento bacana, a gente se conecta. Lembrando, pessoal, que a Associação Espírita Deus Cristo e Caridade tem um projeto para a comunidade de reabilitação, comunidade terapêutica de reabilitação Esperança, tá? Onde lá são acolhidos pessoas, né, com dependência, né, psicoativas, né? E aí, quem tiver interesse em conhecer, participar, né, doar, fazer doações, fique à vontade, mande um direct aí, que a gente aborda mais sobre o tema. Letícia, então vamos lá? Eu tenho aqui na minha vida, na minha mão, o livro de, né, o livro de Divaldo. Eu sempre faço uma leitura antes da gente começar, tá bom? Eu tenho aqui o Certinho. livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, né, pelo espírito de Joana. E tenho aqui Jesus no seu dia a dia, de Agnaldo Pavani, pelo espírito de José Moraes. Qual você escolhe? Pode ser o primeiro aí, meu amigo. Dia Feliz, não Joana, foi isso? De Joana, não foi isso? Joana, Vida Feliz. É o Vida espírito de Feliz. Divaldo, psicografado por Divaldo, do espírito de Joana de Ângela. Aqui, para quem quer ver, aqui a capinha dele. Legal. Vamos ver a nossa mensagem inicial. Jesus disse: Não se turbe o teu coração, ensinando que a calma e a confiança em Deus devem ser o lema de toda criatura que deseja encontrar a felicidade. Nunca faltam motivos para preocupação, inquietação ao coração, perturbando a vida. A existência humana é uma oportunidade de valorização dos bens eternos, de iluminação íntima. Se colocadas as tuas ansiedades em Deus e lhe confias a tua vida, tudo transcorre normalmente.
E se algo perturbador acontece, a serenidade assume o controle da situação e age com acerto. Deste modo, não te permitas turbar o coração nem a mente entre as ocorrências mal-sucedidas. Legal, né? Nada Ou, é por acaso, você viu? A caso. mensagem veio estar junto Exatamente. aí conosco, né? Tá. O pessoal que está nos vendo e depois vai assistir, o tema de hoje, pessoal, é reforma íntima. E aí a espiritualidade nos brinda com essa mensagem de abertura pertinente. E para a gente falar sobre isso, está aqui comigo a Letícia, trabalhadora do Centro Espírita Luz do Caminho, aqui da cidade de Guanambi, Bahia. Eu participo também dos estudos de quarta-feira lá, com algumas falhas, mas eu participo. E, é, enfim, são momentos muito bacanas que a gente tem ali de falar, de estudar, enfim, conversar. E aí ela aceitou vir falar com a gente sobre isso. Então, Letícia, aqui eu costumo sempre brincar que eu gosto sempre de apresentar o currículo espírita, né? A gente não entra na questão pessoal, profissional de ninguém, haja vista que para trabalhar na seara divina, isso, né, é o de menos, né? E sim, como diz lá no Evangelho, né, o bem ele compete a todos em qualquer circunstância, né? Fazer o bem. Então, se apresente para a gente começar. Certo. Boa tarde a todos. A família está aí tietando, minha irmã Vanusa, minha irmã Ravena, Grace, manhã provavelmente deve estar aí com Grace e Léo junto. Então a família está toda tietando aí na live, e os amigos. Cid, é muito interessante e nada é por acaso, né? A nossa mensagem veio a calhar com o tema que nós vamos discorrer, vamos conversar um pouco, vamos discutir, vamos analisar na tarde de hoje, que é sobre reforma íntima. Mas, primeiramente, eu, Letícia, mãe, esposa, espírita, negra, professora, que não estou atuando, mas sou professora, e tantas outras vertentes que me dá. Uma pessoa, às vezes, que tem um temperamento muito forte, uma pessoa amiga, bem bacana, que tem uma escuta legal e que tem N e N situações que às vezes me envergonha. E eu resolvi começar a nossa fala de hoje em cima, né, desses adjetivos e do que nos qualifica, estando hoje reencarnada como Letícia, para nos orientar um pouco a nos questionar, a quem nos ouve. Quem somos? Quem sou? Quem eu me apresento a uma sociedade? E é isso aí, é intimamente cada um se respondendo, e não vai ser uma resposta somente agora, porque às vezes quando a gente pergunta assim de supetão, as pessoas falam, meu Deus, quem sou? Fica um pouco difícil, e aí a gente começa a analisar. E aí a gente busca a palavra reforma íntima, que é o nosso tema central, do que nós vamos ter essa conversa aqui. Reformar intimamente. E aí eu fui nos dicionários, né, buscar a etimologia da palavra. E reforma nos trouxe uma análise de mudança, de transformação. E o íntimo, ele veio falar que é aquela que existe lá no âmago, lá no centro de cada um de nós. E aí a gente vai e faz essa junção, né? É reformar o que nos cabe lá dentro, no nosso íntimo, no mais profundo de cada um de nós aqui. E aí, quando a gente busca, né, falar sobre a etimologia da palavra, e é importante a gente buscar isso, a gente buscar o que é cada coisa, porque a gente vai perceber. E aí a gente fala assim, mas reformar é como se a gente pegasse uma casa velha e começasse a quebrar tudo.
a levantar a poeira e começa aquela bagunça, e é isso mesmo. E essa bagunça, ela é necessária. E aí a gente vê que quando aquela casa que a gente começa a quebrar tudo, começa a bagunçar e a poeira surgir, logo após vai ter uma coisa bacana. E aí, poeticamente, ontem à noite, depois da doutrinária do Luz, falei, não, vou ler, vou estudar com mais umas 2 palestras de Haroldo Dutra, porque amanhã, na hora que Sidney vier, né, falar e a gente for conversar com quem está nos ouvindo, a gente vai observar e falar assim, mas o que é essa reforma mesmo? E aí Haroldo nos trouxe poeticamente ontem, que eu achei lindo a fala dele, até anotei, que essa reforma é um processo educativo da alma. Porque ele coloca assim, quando a gente coloca essa quebradeira todinha, a gente fala, meu Deus, que desespero. Meu Deus, mas para onde vai isso? Mas talvez quando a gente coloca de reforma, parece que é aquela coisa dura, que tem que ser aquela coisa impositiva, que tem que ser aquela coisa muito maciça, né? E aí quando a gente coloca que é uma moldura, como ele poeticamente vem falar, que ele coloca que é esse exercício do processo educativo, quando você se educa, você se molda, e ele coloca essas palavras muito bem, né? A moldagem nos deixa mais maleável a ter com nossas dores. E aí a gente foi aprofundando e falando sobre esta oportunidade de mudança que a vida nos apresenta todos os dias. Ela é diária. E aí, às vezes, quem não me conhece fala assim, mas Letícia fala tão mansinho. Mas Letícia na casa espírita é tão bacana. Mas Letícia evangeliza. Mas Letícia é boa, muito massa. Mas aí pergunta a Almira, que é mãe de Letícia. Pergunta Marlon, que é esposo de Letícia. Porque às vezes nós nos habituamos tanto às nossas personalidades, porque são várias, e isso é natural. Não é só de Letícia, ou só de Sidney, ou só de João ou de Francisco, não. É natural as nossas personalidades. Letícia não é só isso, Letícia tem várias camadas, como se fosse uma cebola. E aí, para alguns, essa cebola é apresentada, né, com várias facetas. Para outros, só o que Letícia quer mostrar. Mas esse movimento de transformação nosso, nessa reforma íntima, ela tem que ser diária, constante. Dentro disso que você falou, é interessante porque são duas coisas aí que me chamam a atenção, né? A primeira, que você é professora, e a segunda, que é estudiosa da doutrina. Então, na doutrina, uma das coisas que a gente estuda e aprende é o crivo da razão. E no crivo da razão, quando a gente vai estudar a doutrina, a gente sempre vai estratificando ali para melhor compreensão. É como você falou, vamos entender o que é reformar, né? Vamos saber primeiro essa coisa toda. Então, né? Ou seja, o estudo da doutrina nos leva a esse modelo, digamos assim, e você como educadora também. E aí tem um filósofo, duas filósofos, viu, Letícia, que dizia assim: conheça-te a ti mesmo. Seria isso? Seria, né, meu irmão? É conhecer a ti mesmo. E aí a gente costuma buscar receitas. Porque eu lembro lá na juventude, e era um tema assim que era constante. Anualmente a gente falava sobre reforma íntima umas 3 vezes no ano. Então eu venho da minha adolescência de uma juventude espírita, né? Tive essa oportunidade. Então a gente falava muito sobre reforma íntima, e adolescente é bem angustiante, né? E como fazer essa reforma? Como começar? Será que é Sidney olhando para a Letícia e falando: ó, Letícia, você tem isso aqui que não é bacana? Talvez. E nós somos tão imediatistas, Cid, que a gente procura receita, né? Quando você colocou esse filósofo aí, conhece a ti mesmo.
E é uma coisa assim que a gente tem que fazer diariamente mesmo. Quem sou? Me perceber nos momentos nem tão felizes que nós estamos. Por que eu me apresentei daquela forma que sou eu? Porque às vezes a gente quer camuflar isso. Ah, não. Aquela ali que fez aquele horror ali, não sou eu, não. Foi alguma coisa que me aconteceu. Sou eu. E essa reforma, esse conhecer, tem que vir com uma Leila psicóloga aqui em Guanambi, ela falou isso dando uma palestra semana, tem uns 15 dias, pelo Lar da Criança, que a gente tem que, no conhecermos, nós temos que ter amorosidade. Sabe? Nos acolher nas nossas dores, nos nossos momentos difíceis, nos nossos momentos de que quando o filho faz alguma coisa, a gente descontrola e xinga e fala aquilo tudo, e o filho olha assim pra gente e a gente fala, meu Deus, tão menor do que eu não poderia ter um tom menor e ter falado de uma outra forma. E aí, nós vamos nos autoconhecendo nessa busca. E a gente sabe quem somos. A gente Sim. sabe identificar quem somos, né? As mazelas, as coisas bacanas também, porque a gente tem que enfatizar que somos também bacanas. E falando nessas coisas bacanas, eu achei interessante também na fala de Dutra, que ele nos traz assim: quem é o nosso DNA? E Rosário, uma colega nossa lá do Luz no Caminho, no estudo, quando era presencial, que agora ela não está podendo participar, né? Virtualmente, mas quando era presencial, ela colocou assim: o seu DNA é divino. O nosso DNA é divino. Todos nós temos o DNA divino. Letícia, mas você está falando daquela pessoa ou de você mesmo nos momentos terríveis? Sim. Somos filhos de Deus. Estamos aqui para progredir. E dentro desse processo, buscar esta revista que é tão importante para o nosso crescimento. E como eu havia falado que não existe receita, não existe também que é do dia para a noite. E Então, ontem eu descobri. Pode falar, Cid. não, aí eu quero pegar o gancho. Exato, não é do dia para a noite. Eu citei aqui o filósofo justamente porque a nossa doutrina se baseia muito na filosofia, né? Para a transformação da ciência e tal. Por que é tão difícil reformar-se? Porque dói, Sidney. Porque são nossas dores. Porque é um momento de nos mostrar, de nos ver realmente. É assim, de você falar assim, poxa, mas é isso mesmo que tem em mim? E eu tenho que me esforçar para mudar. Mas a dor é necessária. E essa dor, como eu coloquei, que eu havia falado, né? Sobre a psicóloga que falou, que nós temos que ter amorosidade com esses momentos difíceis de análise, né? Eu vou dar um exemplo meu, porque eu gosto muito de me pegar como exemplo, porque Sidney até brincou, colocou lá no meu post, né? Palestrante espírita. Aí eu coloco assim, porque eu não sou palestrante espírita. Nós estamos aqui fazendo essa conversação e, por incrível que pareça, por mais que eu seja expansiva, eu ainda sou muito, eu não sei nem se é tímida, mas eu acho que é timidez. Mas eu vou dar um exemplo que eu acho assim, que o exemplo, quando a gente parte da verdade, do que é nosso, do que é verídico, do que é verdadeiro, do que a gente sente, o outro consegue perceber melhor. Eu vou te falar que dói porque eu me percebi, há muitos anos atrás eu já havia me percebido. No extremo de uma das minhas mazelas, que são muitas, mas uma que me perturbava muito era o ciúmes. Eu me pegava em momentos de picos de ciúmes terríveis, de fazer coisas assim, que até hoje, quando me passa na cabeça algumas coisas, eu falo, nossa, mas eu tive coragem de fazer isso.
E ciúme no relacionamento, ciúme nos amigos, com os amigos, com a família. E aí eu comecei a perceber isso. Poxa, mas isso é ciúme. Mas eu não admitia que eu era uma pessoa ciumenta, não. Eu sou uma pessoa cuidadosa. Eu ia colocando adjetivos bacanas para esta mazela específica. E aí chegou ao ponto que o ciúme ultrapassou um limite assim que até para mim falou, não, isso não é natural e não é cuidado. Então eu já tive um outro olhar, doeu quando eu descobri que eu era ciumenta, porque dói quando a gente descobre as nossas mazelas. E aí eu fui analisar essas mazelas. E aí eu fui vendo coisas que eu ia fazendo que não era natural. E um dia, minha cunhada chegou para mim e falou assim: Mulher, mas nem parece que você é ciumenta, porque você não é insegura. Você não é uma pessoa insegura. E aquilo ficou rondando na minha cabeça. Realmente, eu não sou uma pessoa insegura. Eu não tenho. Como eu sei as minhas mazelas, eu também tenho. Eu sei as coisas bacanas que eu tenho. Eu não sou uma pessoa insegura. Mas que porquê desse ciúme? E aí eu comecei a analisar o ciúme. E eu percebi que o meu ciúme é porque eu sou uma pessoa muito controladora. Eu sou uma pessoa que quero controlar a minha família, controlar os meus amigos. E aí o gatilho do ciúme, ele atacava nesse sentido. Hoje eu tô bacana 100%? Não. De vez em quando ainda caio. Mas eu já me percebo. E aí quando eu falei isso com uma colega psicóloga, ela falou, isso é maturidade, Letícia. Não quer dizer que você tá bacana, não. Mas é uma maturidade. É maturidade. E nós vamos amadurecendo esse conhecimento que nós temos de nós mesmos. E aí a gente vai analisando. E vai também, sabe, Cid, numa outra coisa que eu fazia, eu testava as minhas mazelas. Olha que infelicidade, testar mazela. Se eu ainda não estou ao ponto de controlar, como eu vou testar? Então eu tenho que conhecer. E o primeiro passo é admitir. E todos nós temos. Letícia não é anjinha e Letícia também não é só demônio. Letícia é esse DNA divino que está, né, latente, pulsando para crescer. Mas aí vamos ver com que Letícia vai regar essas mazelas ou essas coisas bacanas para que ela floresça ou para que, né, não deixe florescer coisas que não são bacanas. E desse amor dentro da nossa reforma, da nossa bagunça que a gente tem que fazer e das nossas análises, eu achei interessante um psicólogo, deixa eu ver o nome dele aqui, que é interessante falar, o nome do indivíduo, né? Que foi numa entrevista com Geraldo Campetti, que foi André Nonato. Ele nos traz assim, me permita falar a citação dele. Eu conheço o indivíduo, desculpa, nossa mente é econômica, prende-se e reproduz. As mudanças nos movem a aprender constantemente, sair da nossa zona de conforto. A interação, as mudanças que são propostas, nos obriga a criar novos hábitos, novos padrões e novos conhecimentos. Então, a partir do momento que eu me oportunizo a me conhecer, eu mudo padrões. Eu começo a analisar de um outro olhar, de uma outra vertente. Isso é bacana? O ciúme é bacana? Não, não é. Mas eu admito que eu tenho. E eu posso direcioná-lo, porque nós somos maleáveis. E estamos aqui para essa constante aprendizagem. Sidney, eu falo demais. Pode me interrompendo aí. Viu? Não, quando precisar. É porque você falou de você, por exemplo, e eu posso citar meu exemplo aqui também sem problema nenhum, até porque isso aqui é para aprender, enfim, para disseminar e para as pessoas entenderem que, primeiro, nós, estudantes, nós do Espiritismo, sabemos
das provas e expiações de grande parte dessa massa que se encontra hoje aqui encarnada. Em outras palavras, todo mundo sofre, todo mundo tem problema, a família, nós sabemos que é um lugar de resgate, blá, blá. Então, as pessoas às vezes não querem falar, aceitar ou reconhecer. Bom, mas eu, né, assim como você, comecei a me perceber lendo, entendendo, vivenciando as experiências, eu comecei realmente a perceber, né, essas coisas que, de fato, lá no livro do Evangelho vai falar de vícios morais, e eu falei, bom, eu vou procurar ajuda, né? Além de mim mesmo, eu falei, vou procurar ajuda. E aí, o que eu quero falar com isso? Que aí eu procurei, eu falei, vou fazer terapia e tal. E aí você vai fazer terapia, geralmente ali no começo, você fala sobre você e tal, mas entre as primeiras coisas que eles vão te perguntar o que ele trouxe aqui, né? Como você está e tal. Bom, quando me fez essa pergunta, certa vez que eu estava ingressando na terapia, eu falei assim, olha, eu vim aqui porque eu preciso de ajuda. Eu preciso melhorar nisso, 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 nisso. Eu estou tendo problemas de relacionamento por causa disso, 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 disso. E aí fui falando, tá, então. O que eu quero trazer com tudo isso? Depois de várias sessões depois, falou assim, quando você chegou aqui, você é daquelas exceções que acontecem, né? Você tem ali um grupo estatístico de pessoas que vão atrás de terapia e tal, só que um grande pequeno percentual chega reconhecendo que o problema está nele. Geralmente ele acha que é do outro. Então são pouquíssimas pessoas que chegam aqui compreendendo que eu preciso mudar, ou que ele precisa mudar. Quando você tem uma situação dessa, a largada ela já é benéfica. Porque ao aceitar a sua condição de, de defeituoso, de que não há perfeição, etc., e que você está buscando uma compreensão de si mesmo, para quem sabe entender o ambiente à sua volta, esse é um grande começo. Porque o que mais acontece é as pessoas chegarem aqui e começar assim, não, eu vim aqui porque lá em casa não dá. Lá em casa, minha mãe é assim, meu pai é assim, meu irmão é assim, a namorada faz isso, a esposa faz aquilo, meu filho desse jeito. Entendeu a diferença? Aí é mais difícil, porque nesse momento você está enxergando os problemas do outro, você está transportando a realidade para lá e não trazendo para você. E aí você falou muito bem, né? Quando eu te perguntei por que reformar. Aí você falou dessa história, eu contei a minha. Agora eu quero saber para quê? Para que reformar? Olha, Sidney, é uma pergunta interessante. E como eu coloquei aqui, não existe receita pronta, mas para que reformar? Porque somos espíritos criados para sermos felizes. E nós temos que nos reformar intimamente para sermos esses espíritos felizes. Sem esperar, como você colocou aí na sua fala, de ninguém. Sabe por quê? Porque como a princípio eu havia colocado que nós somos personas mesmo, nós temos diversas personalidades. Sidney conhece uma, minha família conhece outra, meus amigos conhecem outra, tem pessoas que conseguem perceber todas essas Letícias nessa Letícia que vos fala nesse momento. E nós não temos que esperar do outro. E essa busca desse conhecimento para a felicidade, eu acho que é isso. Talvez outras pessoas tenham uma outra questão. Porque o nosso objetivo é sermos espíritos puros. Espíritos que galgam, que caminham para essa evolução. Para momentos felizes mesmo. Porque nós temos aqui algumas pulsões de felicidade. Quando o Dudu nasceu, foi uma pulsão de felicidade minha. Ao encontrar meu companheiro que eu amo, é uma pulsão de felicidade. Quando eu estou com meus amigos, então nós temos momentos felizes. Mas nós vamos chegar sim, porque nós todos somos filhos de Deus, à felicidade plena sim. Como espíritos puros sim. Então essa reforma começa para isso.
Não para a gente analisar o outro e falar, poxa, como o Sidney é arrogante, poxa, como Letícia ciumenta, poxa, como João é. Não, nós não estamos aqui para. Quando a gente fala em reforma íntima, é o eu. Sabe, nunca andei de avião, mas essa analogia também é de Dutra. É quando a gente pega um voo e quando chega lá em cima, aí vem o piloto e fala assim: nós vamos ter que fazer um reparo no avião. Mas ele não vai poder, né, descer. Não, vai ter que ser aqui no ar. E somos nós. É na nossa vivência, na nossa prática, no nosso dia a dia. É nesta encarnação que eu estou como Letícia de me oportunizar essas mudanças. E de não cobrar do outro também, porque em muitos momentos, se eu te confesso, que eu cobrei muito dos amigos. Ah, mas fulano não fez isso. Ah, mas minha família não fez isso. Ah, mas no meu ambiente de trabalho eu me propus a isso e eu não tive, né? Não fui receptiva da mesma forma. Nós estamos falando aqui da abundância nossa. Porque eu não vou poder, por mais que amo o Dudu, falar, vem, sobe aqui na minha garupa, porque eu vou te levar para a evolução junto comigo. É só dele. Só sou eu. É íntimo. É dolorido às vezes? É. Mas que nós possamos fazer esta revista com muita amorosidade, com muito amor, sem nenhuma punição. Teve dia que Letícia foi difícil, mas Letícia tentou. Porque quando a gente nos pune, ai, mas você é muito ruim, mas você é muito ciumenta, mas você é muito maldosa, mas você é muito faladeira. Então a gente nos pune, a gente não consegue absorver o que tem de melhor para crescer. A gente só vai ficar machucada. Então quando você me pergunta para que fazer, eu me permita, isso é né, é muito particular, é para essa felicidade. Eu acho que eu busco me sacudir de vez em quando, tentar me abrir de vez em quando para mim, nesta busca de querer o melhor. Porque nós estamos tão acostumados a colocar, e é muito mais fácil, a culpa no outro, e esquecemos de nos analisar, de nos perceber, de falar, poxa, Letícia não foi bacana hoje não, mas amanhã, quem sabe? E uma encarnação só, pessoal, a gente não consegue. Não sou eu que estou falando, não, viu? Eu só estou dizendo o que os livros vêm falar, o que os espíritos mais evoluídos vêm nos falar, que não é só em uma encarnação, não. Existe sim espíritos muito adiantados que conseguem, chega aqui na Terra e pã. Eu não sou uma dessas, Foram né? poucos, né? Trazer esse exemplo, essa moral, né? Você, quando retrata aí, né? Você fala da felicidade, e aí você citou Joana, né? Porque Joana sempre fala que esse mundo não é um mundo feliz. Nós podemos ter esses estados, como você citou aí, mas ele não é um mundo feliz. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo mundo vai precisar, de certa forma, em algum momento, passar por problemas que não será felizes. Quando a gente fala assim, Kardec lá vai lembrar no livro dos Espíritos que quando nós reconhecemos o erro, já é um processo evolutivo. Ele fala isso lá. Quando a gente reconhece um erro, no nosso caso aqui, é uma fragilidade nossa, porque através das fragilidades nós cometemos vários erros com o próximo, né? Com quem circula ali, como você citou seu exemplo, eu também citei. E quando a gente faz esse reconhecimento e busca ajuda, essa ajuda pode ser através do conhecimento, pode ser através de uma terapia e pode ser através do exercício. Porque quando se tem a compreensão da importância dessa reforma
e o quão bem ela vai fazer para o nosso espírito, olha só, para o nosso espírito, porque é uma reação em cadeia. Se eu penso como espírito e busco a reforma por ele, consequentemente, as pessoas, ao conseguir essas mudanças, as pessoas ao redor, elas vão perceber essa mudança. Em outras palavras, o mundo vai mudar quando você mudar. As coisas vão mudar quando você mudar. Enquanto a gente estiver achando que o problema é sempre do outro e que os outros precisam de mudança, a gente está dando uma travada nesse processo, nesse passo à frente. Faz o que Kardec falou, olha, reconheça-te, é o que o filósofo falou, e depois, olha, reconhece o erro, e se vocês procurar ajudar, vai ser melhor ainda. Porque esse é o processo. Esse mundo não é feliz, você vai ter com certeza problemas aqui, cada um aí, de acordo com, né, o seu passado, são as expiações. Em outros momentos, você já vai começar a ser colocado em provas, né, para poder começar a desenvolver as virtudes que serão necessárias para o futuro. E nisso tudo consiste esse autoconhecimento, né? Entender as suas mazelas, como você disse, né? As suas fraquezas. E a partir daí, realmente, começar esse processo de mudança. E aí eu devolvo para você. A gente falou aqui, por que reformar? Você falou agora, para que reformar, né? E eu pergunto agora, como fazer essa reforma? De que forma podemos fazer Ah, isso? é. Querendo ou não, Sidney está querendo receita pronta pelas perguntas. Provocações. Ai, Sidney. Como fazer? Começando agora. Se não deu para começar ontem, vamos nos permitir hoje. Se hoje a gente vê que a gente não está dando conta, bacana também. Amanhã pode ser que dê, mas temos que começar. Porque não adianta eu tentar, por mais que te amar, falar, Sidney, vamos reformar, que não dá. É íntimo. Sou eu. É cada um. Sigo mesmo. Os convites são diários. E eu vou te pedir permissão novamente para ler um trecho do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeito, item 3. O homem de bem. É só um textinho, o primeiro parágrafo só. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, perguntará a si mesmo se não violou essa lei, se não praticou mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, fez a outrem tudo o que gostaria que ele fizesse. Eu peguei esse pequeno trecho, início, e grifei aqui, se fez todo o bem que podia. Por que todo o bem que podia? Por que a gente tem que começar agora? Ou quando eu me permitir começar? Porque o homem de bem não é aquele ainda, porque nós não estamos nesse patamar, porque se estivéssemos, não estávamos no mundo de provas e expiações. É aquele que se esforça para começar um movimento, uma ação dentro de si para essa melhoria. O homem de bem é aquele que tem esforço, não é aquele que já está, também é o que já está evoluído, é óbvio, mas é aquele esforço que se movimenta, que tem ação, que busca o amor. E eu trouxe esse capítulo, né, que fala sobre justiça, amor e caridade, porque eu só posso ter amor quando eu me amo. E eu só posso começar esse movimento de amor quando eu me permito conhecimento. Porque às vezes, e principalmente nos dias atuais, nós nos damos a oportunidade
ou deveríamos nos dar a oportunidade de mais ficarmos calados do que falarmos, estamos falando muito sem conhecimento de causa, sem vivência. Porque se eu falo alguma coisa que eu não vivencio, só são palavras, só são falácias. Se eu consigo começar esse movimento dentro de mim, se eu consigo me perceber, é natural que isso não precise nem eu verbalizar. Para que as pessoas ao meu redor percebam, poxa, Letícia, porque elas me conhecem. Letícia era assim, olha como a Letícia está. E esse movimento é de amor para conosco. Porque só me amando, me conhecendo, eu vou conseguir amar o meu próximo. Ser justo com o meu irmão, que ainda não é capaz de alguns movimentos que eu acredito ser. E o autoconhecimento nos leva a isso. A ter ternura e doçura pelas faltas alheias. Como assim, Letícia? A gente tem que estar passando mão, passando pano pelas coisas erradas de forma alguma. Mas eu tenho que ter doçura. Até onde o meu irmão pode ir. Eu tenho que ser firme no bem. Porque tem uma passagem no Evangelho que nos diz que aquele que deixa de fazer o bem e o mal se aproveita e ele vai se fazer presente. E tem uma frase que Léo, meu irmão, ele fala, e que isso, de sempre ele fala isso, não com essas palavras que eu vou falar agora, mas que me representa muito e me deixa muito feliz com isso, é que a verdade, ela é verdade. Não importa se Letícia diz uma verdade, se Sidney diz outra verdade. A verdade é uma só. Não é a minha verdade nem a de Sidney. É a verdade. Não há outro caminho a ser seguido. E por que eu estou te dizendo isso? Porque quando a gente começa esse movimento de transformação, é a nossa verdade que nós estamos conhecendo. É a nossa essência. E aí, trazendo mais uma fala que não é minha e é de Haroldo, ele fala assim: laranja, a semente da laranja, se você plantar, ela vai dar manga. Opas, não. A semente da laranja, se você plantar, ela vai nascer um pé de pequi. Não. E assim ele vai nos indagando e as pessoas da palestra dele vai falando, oxe, Haroldo tá doido? Tá não. A semente da laranja, nós sabemos o que ela vai dar. Ela vai germinar. E vai sair frutos de laranja, pessoal. E isso é conhecimento. Isso é autoconhecer-se. É fácil? Não. É só momentos felizes? Não. Tem momentos que dá vontade de desistir? Dá. Tem momentos que nos dói, que fala assim, eu mesmo muitas vezes briguei comigo mesmo falando isso não é meu. E era. E é. Fiz coisas terríveis achando que estava bacaninha. Porque a amiga aqui, meu irmão, de vez em quando adora fazer barraca, a família sabe. E aí depois a vergonha cai. E aí tem que pedir desculpa. E aí tem que voltar atrás. E aí tem que reconhecer que não era dessa forma. Que a minha verdade poderia ter sido até verdade. Emmanuel fala isso no estudo. As meninas que estão aqui, que nós estamos estudando na quarta-feira, nós até falamos sobre isso, sobre a fala. E Emmanuel nos traz uma coisa bem interessante que fala assim, a minha verdade pode até ser verdade, mas olha a forma que você fala. Para você não agredir. Isso tudo é autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer. Não adianta Letícia falar assim, eu vou lá e vou falar bonitinho. Eu conheço quem é Letícia. Se Letícia não dá conta de ir lá falar sobre isso, peraí, ó. Fala lá outra pessoa por Letícia.
Isso é autoconhecimento. Porque eu não quero agredir, porque eu não quero falar de uma forma que vai machucar. E foi também. Não foi Peixinho, não. Deixa eu lembrar o nome dele aqui. Campete também que nos trouxe. Que nós podemos não ter receitas prontas, mas nós temos meios de começar. Muitos. Planejamento. Todo mundo aqui já ouviu falar em planejamento, em projetar. Num projeto, quando a gente fala assim na academia ou dentro da área de trabalho nosso, fala assim, vamos fazer um projeto. Todo projeto tem início, tem meio e tem fim. Se tem início, eu posso me permitir iniciar essa reforma. E aí o processo para cada um vai ser de uma forma. Para Sidney, talvez, analisando só um pouquinho aqui pelo pouco que eu conheço, talvez uma meditação para Sidney é bacana para começar. Letícia ligada no 220. Se Letícia começar uma meditação agora, e se lá fora começar um pagodinho, eu começo aqui a dançar o pagodinho. Então, para cada um é individual. Mas o importante é iniciarmos. É começarmos. Para alguns, talvez, faça uma reforma com uma bagunça tremenda. Para outros, talvez, já tem um jeitinho bem bacana de fazer a reforma que não faça bagunça total. Mas é iniciarmos. A gente tem que começar assim. Pode falar aí, irmão. Você sabe que eu converso demais. Não, tranquilo, o objetivo é esse, mas é interessante quando você traz isso, aí eu pergunto, né, como fazer, você já acaba também respondendo quando fazer, porque não existe o melhor momento que agora, e não existe o melhor lugar do que dentro de você. Como aqui a gente faz provocações e tal, é sempre para tentar trazer a experiência de cada um, né? A sua experiência, a sua vivência, o seu ponto de vista. Se eu perguntasse a mesma coisa para outros, né? Teria um ponto de vista diferente e tal. E aí, como você disse, seria a verdade de cada um, aquela coisa toda. Mas isso se soma. Porque no final das contas, o que a gente está tentando aqui, além de bater esse papo, falar da nossa doutrina, é justamente quem vai ouvir ou quem está ouvindo, que ele entenda que é necessário mudar. Todos nós temos vícios morais. Não adianta querer negar. Você citou muito Haroldo. Haroldo mesmo já falou, olha, se você parar para analisar, lá no fundo, você sabe porque reencarnou. Você sabe sim porque está aqui. Você tem certeza, você pode não querer reconhecer e tal, mas nós sabemos. Nós sabemos. Depois que eu vi isso, eu fiz uma profunda reflexão. É verdade. Eu sei porque eu estou aqui. Quando eu faço isso, esse exercício, e quando eu me acho, eu estou aqui para isso. Na verdade, é porque a gente precisa melhorar. Essas melhoras, elas vão vir através dessas mudanças de pensamento, essas mudanças de hábito, de comportamento, mudanças no seu padrão vibratório, mudança na relação com a família, com os amigos, com o trabalho, com o seu ambiente de estudo, e assim vai. É sempre você e nunca o outro. É isso que é difícil das pessoas entenderem. Não é o outro e nunca vai ser. Porque enquanto você está insistindo que o problema é o outro, você continua se negando, entendendo, apontando o dedo sujo para você. Essa é a Verdade. questão. Não é o outro, somos nós. Essa reforma é nossa, ela é individual, ela é singular, como você falou no começo, ela é de cada um. Não creia que o outro é o problema. Nós somos o problema coletivamente e eu sou o problema individualmente. A partir daí é que a gente começa esse processo. E aí, quando converso sobre esse tema especificamente com algumas pessoas, né, principalmente aquelas que são simpatizantes da doutrina, né, existe aí os espíritas de fato, né, e existe vários simpatizantes, né, nós temos, assim, de uma forma geral, várias pessoas que simpatizam com a doutrina espírita, que até vão nas palestras, essa coisa toda, não se declaram, né, mas gostam de ouvir, até porque a gente fala do Evangelho de Cristo, né, a gente fala da moral dele, a gente fala dessas imperfeições morais, desses vícios morais. Então,
nada mais do que o que ele está acostumado lá dentro, né? Do outro ambiente que ele ia, essa coisa toda. E aí, quando a gente fala sobre esse tema, eles falam, Sidney, mas isso é muito difícil, quer dizer que eu vou ter que fazer isso, aquilo, outro, etc, tal. Não. Aí eu passo essa pergunta para você. Tem gente que acha que reformar-se é autopunir-se, é abdicar-se de tantas coisas. É isso mesmo? Não. E olha que a gente já veio falando sobre isso, né? A gente já veio aí em nossa fala falando sobre essa amorosidade. E uma outra palavra que eu poderia colocar aqui, Sidney, eu acho muito importante, é a escuta. Porque atualmente também, e eu sou muito assim de verbalizar, de falar, e aquela angústia, eu sou agitada, ligada no 220, mas nós temos que ter uma escuta muito boa. E essa escuta, eu não estou falando do meu companheiro, não. Não estou falando de Sidney me escutar, não. Eu estou falando Letícia se escutar. Sem punição. Olha a Letícia onde chegou. Letícia está encarnada. Teve a oportunidade de melhorar. Tantos outros irmãos que não tiveram essa oportunidade como nós. Vamos nos escutar. Metodologicamente, para as nossas crianças da evangelização, eu falaria: nós temos uma boquinha e duas orelhinhas. Que possamos escutar mais e falar menos. Que possamos analisar as nossas angústias através da nossa escuta íntima. Do nosso acolhimento. De até onde Letícia pode ir? Será que posso dar um empurrãozinho mais em Letícia? Talvez posso. Porque quando a criança vai passando de ano, a gente vai colocando as atividades um pouquinho mais apertadinha para que ela possa ir se desenvolvendo e se desenvolvendo e se desenvolvendo. E uma analogia que eu gosto muito, e muitos palestrantes usam essa analogia, é que nós somos espíritos e a Terra é a escola. E por mais que eu defenda como professora que o aluno, ele aprende e ensina, mas a escola, ela é para ensinar. O aluno, sim, pode dar seus feedbacks. Claro, óbvio, as nossas encarnações nos falam sobre isso. As nossas vivências nos falam sobre isso. O nosso passado nos fala. Mas essa escola aqui é para nos oportunizar, para nos desenvolver. Peraí, eu me percebi isso. Será que eu posso ir um pouquinho? Será que eu posso me desenvolver mais? Será que dá para dar mais um pouco? E dá sim, porque somos capazes. Porque estamos aqui para evoluir. Por mais que pareça que está tudo fora de lugar, estamos progredindo. Ontem foi muito mais difícil do que hoje, por mais que hoje não esteja fácil. Mas ontem foi mais difícil e a gente conseguiu chegar aqui. Que então possamos ter uma escuta bacana para os nossos corações, para as nossas angústias, para os nossos defeitos. Vamos acolher os nossos defeitos. Não para colocar numa caixinha e achar que tá bacana. A Letícia é egoísta. Eu sou egoísta mesmo e tá bom demais. Isso aqui é bacana. Não. Vamos acolher o egoísmo de Letícia e trabalhar. E buscar melhorias. E no livro dos Espíritos, Sidney, na pergunta 919, eu vou lê-la na íntegra, porque às vezes a gente, né, fica só reduzindo, mas eu quero ler ela na íntegra. Nos pergunta qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Aí a resposta vem: um sábio da antiguidade vulo disse: conhecer-te a ti mesmo. E aí na 919A, Santo Agostinho discorre que nós devemos fazer essa revista diária.
À noite, talvez para Letícia não dê certo. De manhã, talvez para Sidney não dê certo. Meio-dia, não sei. Cada um tem que fazer essa revista em nossas consciências. E aí eu achei interessante quando ele né, vai discorrendo e falando sobre essa revista, eu achei muito interessante que ele fala assim, que quando as respostas serem motivo de repouso para nossas consciências, a gente questionou, né? À noite cheguei, sentei, ou de dia, ou de meio-dia, ou manhã, cada um sabe o seu momento, que eu me revistei, que aquilo não me envergonhou, as minhas respostas não me envergonhou, tá bacana, ó, o dia de hoje foi, ó, legal. Se me deu algum constrangimento, não vamos puni-la, não. Vamos acolhê-la e falar, Letícia, quem sabe amanhã não vai ser melhor? Nunca nos colocarmos em locais de só eu faço, eu sou o coitadinho, toda a vida é sofrimento para mim. Não. Somos espíritos imortais que estamos tendo uma oportunidade nessa existência para experimentar. Para experimentarmos ser melhores. Na busca constante. Mas é fácil, Letícia, estar nessa live falando. Mas é difícil, Letícia, praticar. Às vezes dói algumas coisas que eu faço. Muitas vezes eu volto atrás em alguns absurdos que eu faço. Como esposa, como mãe, como amiga. E é natural. Os meus erros eu vou me punir? Não. Eu vou aprender com eles. Olé, não foi bacana, não. Vamos revistar aquele momento ali. Se eu machuquei alguém, peça desculpa. Se alguém não está no momento de te desculpar, deixa o momento dele. Nós fizemos a nossa parte. Eu não tenho que pedir desculpa a alguém que eu machuquei e ele tem que me desculpar no mesmo momento, não. Eu tenho o meu tempo, o outro tem o tempo dele. E se você me permite, Sidney, eu não sei se hoje em dia a live cai, mas daqui a pouco eu acho que vai nos derrubar, né? Ou eu não sei como é que é. Não, não cai mais Cai não. não? Não. Ah, certo. É uma frase que me assim, encheu o coração ontem à noite. Precisamos florescer onde Deus nos plantou. Eu gosto muito dessa frase. Por quê? Por que nós precisamos florescer onde Deus nos plantou? Porque às vezes o meu lar não é o mais tranquilo, não. Não é. Porque às vezes o meu trabalho não é aquele que eu falava, poxa, eu pensei que eu ia chegar aqui, ia ser bacana o ano todo, todos os dias ia ser os melhores. Não, não é. Mas nós temos que florescer. Exatamente, Mas até nós para temos que dar o melhor. isso. Pode Até para dizer brotar, aí. não, até para brotar nesse ambiente essa luz, essa essa fragrância, esse amor, né? Esses bons exemplos, porque às vezes a reencarnação te possibilita isso, aprender com quem vem e não quem está vindo aprender com quem já está. E aí tá, né? Uma questão bem interessante para se pensar e a gente falar em outra oportunidade. Quando eu perguntei dessa punição, é bem isso que você falou. Só queria fazer um pequeno comentário, porque o que que acontece quando algumas pessoas falam de autopunição? Porque algumas pessoas, ao ouvir, ao tentar experimentar o processo de mudança, dói. E aí, essa dor que está vinculada a esse processo de tentativa de mudança acaba para alguns tornando-se aí uma percepção de punição. Poxa, mas isso está me doendo, eu não estou gostando, está difícil para mim, eu não vou conseguir e tal, blá, blá, blá. Isso dá uma conotação no final, depois, quando a maioria das pessoas desistem, de punição. Não, eu vou ficar me submetendo a isso, a coisa. Não, você tem muito disso. E aí, você frisou bem, não é punição.
é justamente um processo que cedo ou tarde ele vai ter que acontecer. Cedo ou tarde vai ter que acontecer. De uma forma ou de outra. Se nós sabemos, né, pela misericórdia divina, pelo processo de reencarnação, pelas provas e expiações, pelo mundo de regeneração que está batendo na nossa porta, essa coisa toda, saber de tudo isso, nós ainda vamos esperar para a próxima oportunidade? E se não houver a próxima oportunidade? Porque o processo está acelerado, alguns não estão tendo novas oportunidades, e aí é uma questão de merecimento de cada espírito, né? Infelizmente, o espírito não retrocede, como nós sabemos, mas, assim como na escola, nós podemos nos reprovar, sim. É assim que acontece. Nós reprovamos de ano é porque a gente não conseguiu atingir aquele nível durante todo aquele período. Quando isso acontece, eu faço de novo, né? Eu vou repetir um ano, tendo que passar pelo mesmo processo. Se esse processo não foi suficiente, imagina no mundo primitivo, sendo quem você é hoje, voltando lá atrás é imundo. Eu não estou falando em nova oportunidade, porque lá você vai ser o mesmo que você é aqui, mas o mundo não vai ser o mesmo. Se aqui já está doendo, né, Letícia? Você imagina lá. Imagina lá. Bom, jogo bom passa rápido, né? Já? Vixe! Olha aí o relógio. É sempre assim. Pode ficar à vontade. Vai lá. Sidney, nessa reflexão sua aí, né, que você coloca a oportunidade que nós temos aqui nesse planeta, que nós possamos aproveitá-la. Eu gosto muito de colocar que nós indivíduos, em qualquer faixa etária, nós gostamos de rotular muitas coisas, né? E aí é um dos gatilhos que a gente tem para a gente analisar. Por quê? Eu sou e estou espírita nessa encarnação, né? Sou espírita. Temos os nossos irmãos protestantes, temos os nossos irmãos católicos, temos rótulos, nós nos rotulamos, sempre nos rotulamos. E aí, às vezes, nas nossas angústias e na nossa falta de conhecimento, a gente coloca a nossa verdade sempre como certa e absoluta. E a gente sabe que tudo é necessário. Graças a Deus temos irmãos evangélicos trabalhando, irmãos ubandistas trabalhando, irmãos católicos trabalhando nesse movimento do amor. E muitos irmãos que não compreenderam, que também estão trabalhando de uma outra forma. Mas cada um ao seu tempo. Porque essa busca de melhoria nos transforma. Isso é muito importante. Quando você me perguntou assim, para que fazer esta reforma, né? Que aí eu te disse, pela felicidade que a gente tanto almeja, tanto busca, tanto está atrás. Por essa pureza que a gente sabe que todos nós somos espíritos imortais e vamos chegar sim a espíritos puros. É uma certeza que não é que é minha, eu tenho essa certeza. Através de tudo, da minha vivência, das minhas experiências, das minhas experimentações nesse mundo de provas e expiações. Por um mundo melhor que a gente tanto busca uma utopia constante em busca de que não só eu tenha, mas que todos possam ter. Dudu tem 6 anos e de vez em quando eu acho que eu cobro até um pouquinho demais, que eu falo assim, ó, Dudu, você estuda, meu filho. Não é para você ser uma profissão que eu queira, porque às vezes nós, pais, sem querermos, induzimos os nossos filhos e colocamos sofrimentos neles, porque nós queremos reportá-los, por exemplo, meu filho vai ser médico. E a gente vai incutindo isso na cabeça da criança desde pequeno. Talvez ele não seria médico não, mas de tanto ele escutar, você é médico. Nós induzimos isso a ele. E ele vai chegar em momentos de angústia, de sofrimento, que não era aquilo. E aí ele com 6 anos eu falo, você vai estudar, porque assim, nós temos hoje o que muitos não têm e deveriam ter. Deveriam.
Hoje bateu um senhor aqui falando que não encontrou bico para fazer essa semana e 4 filhos passando fome. Então, isso é interessante a gente perceber esse movimento. Por que que eu tenho, não de punição, e esse senhor tem 4 filhos passando fome? Onde um mundo cheio de riquezas que daria para distribuir. É só de se pensar. É só de analisar quando o Sidney, puxando um gatilho que Sidney colocou aqui, até anotei, das verdades que a gente até já falou aqui. Não é a minha verdade, porque essas experiências e essa vivência, e o que eu estou falando na tarde de hoje, são as minhas experiências do que eu li, do que eu absorvi, de como hoje eu estava, de ontem eu estava, dessa semana eu estava para absorver isso. E às vezes a mesma pessoa que lê o mesmo livro, o mesmo texto, a mesma palestra que eu escutei, vai ter uma percepção diferente. E essa diversidade é interessante. E necessária. Eu chegar num supermercado e poder dar bom dia da pessoa que está ali na limpeza até o dono do supermercado. É de quando eu for fazer a feira e eu chegar, como eu faço lá no açaí, chego com o meu carrinho no meu carro, tiro a feira, eu poder levar o carrinho até lá, no local onde ele fica. Ah, Letícia, mas isso não é minha obrigação. Eu vou estar tirando o emprego de alguém que está pegando o carrinho. Não, ele não está lá só para pegar o carrinho seu, que você foi lá no mercado e que você pode colocar no lugar. São pequenas coisas que a gente tem que analisar e eu estou me analisando. Esses dias eu peguei o carro perto do Docilar, o rapaz me fechou. Menino. Eu ia xingar o homem, eu mordi a língua para não xingar, mas eu ia xingar, meu Deus, eu ia xingar. Então são dessas pequenas coisas que a gente tem que nos analisar. É de ir fazer uma feira e colocar o carrinho no lugar. É de não jogar o papel no chão acreditando que se eu jogar o papel no chão, eu vou estar dando emprego ao gari. Não, o gari vai ter o emprego dele. Porque tem os lixos das nossas casas para ele retirar quando a gente embala direitinho. Não precisa a gente jogar o papel no chão, não. Concordo. É quando eu for no local, eu dar bom dia, boa tarde, boa noite, que são as boas maneiras que nós aprendemos. É quando estamos em um ambiente de trabalho que às vezes, né, nós estamos um pouco acima, é o tratar os meus. Claro que a gente sabe que existe uma hierarquia, que ela tem que ser respeitada, mas respeitar os meus subordinados, dar um bom... Tem gente que não dá bom dia ao seu empregado porque, não, senão vai estar dando liberdade demais. Tem gente que chega na escola e não fala com a pessoa que está ali numa tarefa menos. Por que não? Se eu fizer isso, eu estou dando uma contrapartida para ele não me respeitar. Vamos parar com isso, vamos nos analisar. Vamos refletir quem somos, vamos escutar quem somos. Não vamos punir quem nós descobrirmos quem somos. Vamos acolher. Mas acolher com aquela responsabilidade de mudança. De nos propor a essa mudança. Letícia, eu já falei, desde o princípio, algumas pessoas entraram aí. Letícia fala bonitinho, fala fácil, a mansinha fala dela. Letícia não é essa formosurinha toda que tá aqui, não. Letícia estudou. Letícia passou a semana toda lendo para chegar aqui e falar bonito. Mas a boca de Letícia tá mais próxima dos ouvidos dela. Porque a gente tem que começar a vivenciar, gente. O mundo precisa disso. Quando nós chegarmos, onde nós estivermos no nosso trabalho, nós possamos dar o melhor. Eu peguei uma turma difícil, há 2 anos atrás, quando eu estive em sala de aula, muito difícil mesmo, meus alunos. De 16, de 15 anos no 3º ano. Quem é professor aí sabe que já estão atrasados. Sidney do céu, vou fechar, viu? Só vou contar esse casinho aqui e vou fechar. Pode concluir. E aí, meninos que estavam atrasados no 3º ano. Quando eu recebi a turma, Letícia, é uma turma difícil. Não preocupa não que é uma turma difícil.
Eu poderia ter pegado aquela turma difícil e falado, os meus superiores já me falaram que era uma turma que eu não preocupasse. Mas eu, como mãe, como professora, eu queria que alguém recebesse o meu filho difícil e não fizesse o melhor para o meu filho. Porque eu acho que não existe quem é pai ou mãe aqui um amor maior do que esse. Eu acho que não. Porque eu costumo dizer assim, que eu não mataria, mas por Dudu eu mataria. Meu Deus do céu. Ó a loucura, mas é uma coisa tão louca que é assim. Será que o meu filho difícil, eu queria que o professor dele pegasse e falasse, é difícil. É só mais um ano. Não. O espiritismo nos puxa a orelha e nos fala, faça. Como? Porque você tem que fazer. Por todos. E por você também. Por autoconhecimento. Letícia, eu queria aqui fazer várias indagações que você falou. Você nos trouxe hoje aqui uma infinidade de temas e para reflexão, né? Mas nosso tempo aqui já passou um pouco. Eu queria te agradecer, dado essa capacidade de abordagem, né, de diálogo. Nós teremos outra oportunidade, tá, para mais um diálogo aí, com certeza, né? Já estou deixando a dica aqui. Logo, logo a gente volta aqui. Então, mais uma vez, eu queria agradecer, né, aqui em nome da Associação Espírita Deus, Cristo e Caridade, da cidade de Guanambi, Bahia. Lembrando quem está nos ouvindo agora, né, que uma casa espírita que tem um projeto de reabilitação com, com pessoas de dependência, né, tal. E quem puder ajudar, se interessar, ou conhecer ou ajudar, só procurar a gente aí no direct aí, que passaremos todas as informações. Amiga, mais uma vez, muito, muito obrigado. Obrigada a você pela oportunidade. Muito obrigada. Eu não costumo falar assim ao público. Eu acho que é vergonha, mas não sei, não é vergonha, não. Sei lá, acho que é falta de hábito mesmo. Mas Depois muita você, gratidão. como Um foi, gente? cheiro no coração de todos que. Um cheiro no coração de quem pôde estar aqui conosco. Muita gratidão mesmo, viu? Beijo, Nandinha e Luquinhas. Igualmente, um abraço a todos vocês aí. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.